Olá, estamos aqui novamente para continuarmos com a nossa quarta aula, o módulo de Relações Interpessoais, a nossa unidade 3, parte 2, a noção de estágios da psicologia do desenvolvimento. Na aula anterior, nós falamos um pouco de Freud, falamos um pouco de Piaget. Vimos que eles são um dos teóricos que estudaram por bastante tempo essa questão da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. E vimos que eles fizeram linhas diferenciadas. Hoje, nós verificaremos aqui um novo teórico também, um estudioso dessa linha do desenvolvimento. Então, assim como Freud e Piaget, este será o nosso novo estudioso, Vallon, que apresenta uma visão do desenvolvimento que é muito importante para a compreensão do ser humano, segundo Pedrosa. Então, estudá-la mais detalhadamente nos ajudará a entender o processo de formação da pessoa, porque nos proporcionará uma visão do ser humano mais completa, abrangendo aspectos cognitivos. Aspectos cognitivos vêm a ser aqueles aspectos que nós conseguimos aprender através da fala, através da linguagem, os aspectos afetivos, através da afetividade, e os sócios históricos, através do desenvolvimento com o passar dos tempos, e da constituição do indivíduo. Henri Vallon nasceu na França em 15 de junho de 1879. Então, antes de chegar ao estudo da psicologia, ele passou pela filosofia e medicina. E ao longo de sua carreira, ele foi cada vez mais explícita e se aproximando com a área da educação. Ou seja, ele foi integrando, ele foi se aprofundando nos estudos e se aproximando da educação. Atuou como médico de instituições psiquiátricas, um dos motivos pelos quais o levou à psicologia do desenvolvimento, estudo da psicologia do desenvolvimento. Então, paralelamente à atuação de médico e psiquiatra, ele consolida o seu interesse especificamente a psicologia da criança. Ele organizou em sua teoria do desenvolvimento humano, integrando a razão e a emoção. Vejam, dois aspectos, razão e emoção, como também supondo que a indissociação, ou seja, que não se separam, indissociação, não podem se separar entre o plano motor e o plano mental, o plano de desenvolvimento e o plano mental. Então, segundo Vallon, a criança e o adulto, eles formam uma unidade indissolúvel. Não podem se separar. Por quê? Isso porque o desenvolvimento da criança, ele se dá em direção à vida adulta. Então, a criança, ela tem as suas etapas de desenvolvimento, mas este dito desenvolvimento, ele se dá em direção à vida adulta. E que é preciso também ver a pessoa em uma perspectiva que complete o passado, o presente e o futuro. Então, o texto, ele nos relata, assim, especificamente do módulo, que o que somos é uma unidade do que fomos, que se atualiza a cada momento, delineando o que vamos ser. Então,
O que fomos é uma unidade, o que somos, perdão, é uma unidade do que fomos, ou seja, isso do passado, que se atualiza, ou seja, constantemente está em evolução a cada momento, delineando o que vamos ser, ou seja, melhorando o que nós seremos no futuro. Aí, esse ponto diz que é quase dizer que o futuro é hoje, pois ele está sempre sendo e deixando de ser. Então, segundo Vallon, o ser humano, ele é organicamente social, então ele faz parte do social e esta estruturação orgânica supõe a intervenção da cultura. A teoria do desenvolvimento humano, para Vallon, é centrada na pessoa completa. Então, o que quer dizer isso? Vallon, em seus estudos, ele nos relata que a teoria desse desenvolvimento, ele vai ficar centrada na pessoa como por um todo e não por partes. Então, qual é o método de pesquisa dele? O seu método de pesquisa denomina-se de análise genética comparativa multidimensional, o qual consiste em compreender o desenvolvimento da criança a partir da análise comparativa entre comportamento da criança de distintas épocas e culturas. Então, análise comparativa de comportamento de crianças de distintas épocas, culturas, indivíduos normais também, ou seja, essa pesquisa foi realizada também em indivíduos normais e indivíduos com algum problema de doença. Patológicos quer dizer com algum tipo de doença. Assim como entre crianças e animais. Então, qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo dessa teoria é abranger um estudo integrado do ser humano, então, um estudo por completo. Então, o autor, ele formula a noção de campos funcionais. Quais seriam esses campos funcionais? Campos do próprio ser humano, que seriam esses campos do movimento, campo da inteligência, emoção e a própria pessoa. Então, esse desenvolvimento seria basicamente nesses campos funcionais, os quais abarcam as dimensões motoras, de motilidade, as afetivas, de afeto, e as cognitivas. Cognitivas são aqueles processos aos quais nós aprendemos através da fala, da linguagem, da interação, que constituem a realidade psíquica do sujeito, ou seja, que constituem a pessoa. Então, Vallon nos mostra a necessidade de concebermos, de vermos o desenvolvimento como um processo de evolução, um processo que sempre está evoluindo, um processo de evolução dinâmico, sempre em movimento e que sofre mudanças. Essas mudanças, elas não são somente quantitativas, mas qualitativas a partir de uma base material, ou seja, do orgânico, ou seja, a pessoa. Então, esse desenvolvimento, ele se dá
especificamente em etapas, estágios. Então, cada qual com suas características. Então, cada etapa, cada estágio, ele terá suas características específicas, segundo Pedrosa, de 1993. Então, agora nós vamos passar especificamente para as etapas ou estágios ou fases do desenvolvimento da criança. Tudo começa ainda no período da vida intrauterina. Esse é um período de total dependência fisiológica marcada por reações motoras. Esse período de vida intrauterina, ele começa a descrever as etapas do desenvolvimento, mostrando a importância do período de vida intrauterina. O que isso quer dizer? Que todo o processo de desenvolvimento da criança ainda no ventre da mãe, ele é muito importante para que quando depois do nascimento ele comece a se desenvolver de uma forma normal, sem nenhum problema. Vocês já ouviram falar que durante a gravidez a mãe é necessário que a mãe evite ter certos constrangimentos, porque através da mãe a criança também pode sentir algumas coisas, algumas reações que possivelmente depois do nascimento e na fase do seu desenvolvimento ela possa desenvolver algum tipo de problema. Não especificamente seja um problema só psicológico, mas alguns problemas relacionados ao seu desenvolvimento no contexto geral. Então, neste período, a criança ela encontra-se em uma total dependência biológica. Por quê? Porque é através desse período em que a criança se alimenta do que a mãe também se alimenta, né? Olha só, uma dependência biológica do organismo materno. É interessante também frisarmos que nesse período, não só a questão da emoção, como da alimentação também é de suma importância para o desenvolvimento da criança, porque o que a mãe come, obviamente, a criança também se alimenta, não é verdade? Mas se faz presente no meio social, mesmo dentro da barriga da mamãe, por meio de seus movimentos. Com certeza, vocês já devem ter presenciado alguma barriga de alguma mãe, algum parente conhecida que ficou grávida e que a criança, na fase de desenvolvimento intrauterina, ela começou a ter saltitos, a barriguinha começou a mexer, a criança se movimentando. Isso aí é a interação, ó. Ela já se faz presente no meio social por meio dos seus movimentos. Aí nós viremos aqui para o impulsivo emocional. Então, ele ocorre no primeiro ano de vida, que vai de 0 a 1 ano. As principais funções. A emoção pode construir uma relação, emocional com o ambiente. Tipo de orientação. É o período em que a criança ela está voltada para si, para a construção do indivíduo. Então, as emoções que essa criança tem são o primeiro recurso de interação do bebê com o meio social. Então, com o nascimento surge uma nova fase, a qual a criança ela já depende de si própria em relação
a sua respiração e a capacidade de autorregulação da temperatura do seu organismo. Isso aqui quer dizer o quê? Que após o nascimento, a criança, ela já tem pelo seu próprio organismo, uma criança que obviamente nasce de 9 meses, ela já nasce sem nenhum problema, não foi preciso para ir para a incubadora nem nada, ela já está com seu organismozinho completinho, desenvolvido para quê? Para que o seu próprio organismo, ele regule a sua temperatura corporal, ou seja, por mais que a criança, ela esteja com uma roupinha, ela não vai ficar lá com aquele frio, a não ser que esteja um frio muito forte. Ao passo que um bebezinho, a mãe, ela tem que cobrir aquele bebê e ela já não tem aquela capacidadezinha de se autorregular a própria temperatura do corpo. Então, no restante, a sua dependência com o meio, especialmente com a mãe, é de total exigência de atenção. É importante que a mãe sempre procure dedicar atenção à criança, observá-la e até conversar. Vocês podem pensar assim, mas como conversar ainda com o bebezinho? Sim, é a partir de cedinho que você pode conversar, começar aquela interação, aquele olho no olho, é importante para o desenvolvimento da criança. Então, qual a importância? A importância dessa atenção, ela refere tanto ao desenvolvimento psíquico como físico. Então, a falta dessa atenção, ela pode acarretar até danos às funções orgânicas, podendo mesmo a chegar a definhar fisicamente, principalmente quando a criança faz algum gesto para chamar a atenção, ou chora, ou cai. Às vezes é uma questão para chamar a atenção dos pais, de quem quer que esteja perto. Então, é importante ter essa interação, dar essa atenção, tanto para o desenvolvimento psíquico quanto o físico. Então, aqui o bebê, ele necessita da ajuda de outra pessoa até para mudar de posição. Então, às vezes, ele chora porque está muito tempo em uma mesma posição, podendo chegar a ter até alguns tipos de cãibra. É por isso que Wallon, em suas pesquisas, ele diz que o ser humano, ele é desde sempre um ser social. Então, isso é muito importante. Por quê? Por questão dessa dependência que a criança tem do outro. Então, o que ele quer dizer que somos sociais desde quando estamos na vida intrauterina, porque nós necessitamos do outro para nós nos desenvolvermos. Porque diz aqui, ó, porque sem o outro, pois sem o outro que o alimente e o embale, ele não sobrevive. Não só que o alimente, que o embale, que dê atenção, que dê carinho, que dê afetividade, é um contexto geral para o desenvolvimento como um todo. É justamente o período das necessidades alimentares e posturais, ou seja, da mudança de posição e de ser transportado ou embalado. Então, é um período das necessidades, em que ele precisa que se mude de postura, a qual ele está, se ele está deitado de um jeito ou não, e que ele se alimente, porque ele não sabe fazer isso sozinho, ele precisa de alguém para fazer isso. Em algumas das vezes, a criança, ela simplesmente precisa apenas de estar no colo para sentir a presença do outro e se acalmar. Então, é aquela questão da afetividade, da atenção. Às vezes a criança não quer nada, ela quer atenção, ela quer estar perto, ela quer sentir o outro perto dela para se sentir acalentada, se sentir protegida. Então, nessa fase,
a satisfação das suas necessidades não é automática, o que faz com que a criança comece a conhecer os sofrimentos da espera ou da privação, levando-a a ter reações de espasmos, ou seja, contrações e gritos com gestos explosivos de simples descargas musculares. Então, se você demora a dar uma atenção, se a criança, por um motivo ou outro, ela chamou sua atenção e você demorou a ter essa reciprocidade, muitas das vezes ela vai utilizar-se de choro, às vezes não quer mais nada, um choro, alguns espasmos, para quê? Para fazer com que você venha logo, é tipo dizendo, vem aqui, eu estou precisando de você. Só que as reações do recém-nascido, elas geram inúmeras interpretações dos adultos. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos quais são os tipos de... Na realidade, nós não sabemos o que está sentindo. Nós vemos a reação, mas não sabemos o que é que se está sentindo. Então, na tentativa de decifrar suas necessidades expressas em cada tipo de grito, então, os primeiros gestos, eles são manifestação de emoção e eles constituem-se na primeira linguagem do homem. Então, essa vai ser geralmente a primeira linguagem do ser humano. São a manifestação das emoções através de choro, de algumas atitudes. Então, o adulto, ele tenta decifrar as expressões do bebê e ele estabelece uma comunicação permitindo o início nos significados do adulto. É só lembrar de uma criança com fome. O que a criança faz? Ela começa a chorar ininterruptamente. Ela grita, ela esperneia sem que ninguém consiga fazê-la parar de berrar. Nós vamos para o estágio emocional, é o segundo estágio. Só que antes de falar do estágio emocional, nós vamos ver aqui conceito basicamente do que vem a ser emoção. Então, o estágio emocional, uma fase que está relacionada com as emoções, os sentimentos da pessoa. Então, emoção é altamente orgânica, faz parte do seu organismo. E a emoção, ela chega a alterar a respiração, os batimentos cardíacos e até o tônus muscular, tendo momentos, muitas vezes, de tensão e distensão que ajudam o ser humano a se conhecer. Por exemplo, você quando vai fazer uma prova, você fica nervoso, você fica ansioso. Esse é um tipo de emoção, não é verdade? Então, ele causa tensão, dá uma acelerada nos batimentos cardíacos. Você tem uma alteração no tônus muscular. Muitas das vezes, até a questão da íris dos seus olhos, elas ficam mais protuberantes, ficam ressaltadas. A afetividade, conceito agora de afetividade que está relacionada ao estágio, ao segundo estágio, que é o emocional. Então, a afetividade, ela tem, de acordo com o nosso autor, uma concepção mais ampla que envolve uma gama maior de manifestações englobando
as dimensões psicológicas, ou seja, do nosso psique, da nossa consciência, e biológicas também, do nosso organismo, ou seja, os sentimentos e as próprias emoções. Agora, emoção versus afetividade. A afetividade, de acordo com Vallon, envolve várias manifestações, abrangendo os sentimentos, olha aqui. Então, repetindo, a afetividade, de acordo com Vallon, ela envolve várias manifestações que abrange o sentimento, que é uma ordem psicológica, e as emoções, que são ordem biológica, ou seja, orgânica, nosso organismo. Então, sentimentos e emoções, um de ordem psicológica e outro de ordem biológica. Para o autor, as emoções, elas consistem essencialmente em sistemas de atitudes que correspondem cada uma a uma determinada espécie de situação. Atitudes de situação correspondente implicam-se mutuamente, constituindo uma maneira global de reagir de tipos arcaicos frequente na criança. Então, daqui ele resulta que muitas vezes é a emoção, o que ele quer dizer? Que muitas vezes é a emoção que dá o tom real. Vocês podem ver, por exemplo, a questão de atuação de certos atores. Então, ali eles usam a emoção para incorporar aquele personagem e fazer com que as coisas pareçam reais. Ainda continuando no estágio emocional, o autor nos fala que por volta dos 6 meses, a criança ela já é capaz de manifestar uma grande quantidade de expressões emocionais, tais como raiva, dor, tristeza e alegria. Isso vocês já devem ter percebido, para quem já teve criança ou irmão pequeno, que nessa fase, realmente, eles começam a manifestar esses tipos de reações, ou choro, ou raiva, você não deu atenção, ou algum brinquedinho caiu. Então, eles deixam claro essas manifestações através das reações. Então, durante esses estágios, a criança depende muito dos outros em sua volta, porque ela ainda não tem a sua total dependência, precisa ainda de alguém para alimentar, precisa ainda da mãe, do pai para trocar uma fralda, para tomar um banho, para locomovê-la ainda. Não especificamente para alimentá-la, mas para desenvolvê-la emocionalmente. Porque a criança nessa fase de 6 meses, ela já observa. Então, a atenção, o carinho, a forma como você se reporta a ela pode causar um tipo de reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, aí o autor diz assim, daí a importância de se começar desde o nascimento a conversar com a criança. Olha como é importante desde o nascimento você conversar com a criança. Por quê? Porque é por meio da linguagem que ela vai se
apropriando da cultura em que está inserida. Correto? Então, agora nós vamos para o estágio sensório motor. Então, isso aqui são reflexos neurológicos em que de repente se tem. Olha, este estágio ele se inicia por volta de 1 ano, estendendo-se até os 3 anos de idade. Qual é a função dominante nesse estágio? É a atividade sensório-motora, que tem 2 objetivos básicos. O primeiro deles é a manipulação de objetos. E o segundo é a imitação. E a orientação nesse sentido é o quê? Que a criança ela está voltada para o seu exterior, que são relações orientadas para com os outros e objetos externamente. Então, é o período em que a criança ela deixa de olhar para si e ela começa a ver as coisas ao seu redor. Está voltada por isso que diz que está voltada externamente para com os outros e os objetos. Então ela começa a perceber aquilo que circula ela, aquilo que está ao seu redor. Então, a criança, justamente nesse período, ela procura explorar o mundo ao seu redor. Então, neste período, as atividades que mais são dominantes é a marcha, ou seja, tentar andar ou andar, e especificamente a fala. E justamente com essas atividades ou essas ações é o que libertam a criança de numerosas dependências ou limitações. Então é quando começa a dar as passadinhas, quando começa também a balbuciar melhor. Então ela começa a ver um mundo diferente. A partir daí, então, ela deixa de ter um pouco aquelas limitações. Aí ela quer ir a algum canto, então ela já começa a dar as passadinhas sozinha, já tem um ar de independência e não mais precisando de alguém que a transporte de um canto para o outro. E devagar esse processo vai sendo acelerado, vai sendo desenvolvido. A partir daí, começam os conflitos entre os adultos e as crianças. Então, elas não têm ideia dos perigos, mas elas precisam explorar e conhecer o que está à sua volta. Então, é importante para ela conhecer, pegar, ir até onde ela tem interesse. Então ela não tem noção do perigo. Por ela não ter noção do perigo, é aquela questão, ela quer ir em algum canto, aí o pai vê que o lugar que ela quer ir é perigoso, então já não deixa. Então começa aquela relação de conflito. Ela quer ir, mas não pode, por quê? Porque o pai não deixa. Mas o pai não deixa por quê? Porque ela não tem noção de perigo. Quer colocar alguma coisa na boca, não pode. Por quê? Porque o objeto pode cortar a boquinha, pode ferir, é perigoso. Só que a criança não tem essa noção. Então, é o princípio, aí começa o princípio da aprendizagem e do desenvolvimento das capacidades intelectuais. É preciso permitir, observem bem, é preciso permitir que a criança
que ela vá descobrindo esse universo por ela mesma, junto com as coisas ao seu redor. Então, você proporciona, mas com cautela. Então, é um período caracterizado pelas investigações e explorações da realidade exterior. Todo ser humano é curioso. Imagina uma criança que está começando a andar, que começa a ter noção do que está ao seu redor. Ela quer explorar, ela quer conhecer, ela quer pegar. Então, o andar e a linguagem, olha só, o andar e a linguagem darão oportunidade à criança de ingressar em um novo mundo dos símbolos. A linguagem estrutura o pensamento e a importância de se afinar o olhar para o movimento. Agora nós vamos para o personalismo, é a questão da criação da personalidade. Por volta de 3 aos 6 anos, as principais funções deste estágio consistem na consciência e afirmação da personalidade, na construção de si mesmo. Então, a criança ela já tem noção de si. Qual é o tipo de orientação? Voltada para o interior, ou seja, para ela mesma. Então, por ela estar voltada para ela mesma, ela tem a necessidade dessa afirmação, ou seja, da minha personalidade, a formação da construção da minha personalidade. Então, surge a etapa em que a criança passa a ser o foco principal. É como se ela voltasse para o seu interior, começasse a tomar consciência de si mesma nesse período. Então, a criança, ela demonstra a necessidade de se afirmar, de conquistar a autonomia, o que leva ao surgimento, obviamente, de muitos conflitos, como eu falei anteriormente, com ela mesma e com os adultos que cuidam dela. Então, ela não tem essa noção específica do perigo. Então, ela se confronta e se opõe. Olha só, ela se confronta e se opõe às pessoas sem motivo aparente, mas com o propósito de provar a sua independência e existência. Então, você vê que desde cedo o ser humano tem necessidade de provar a sua independência, especificamente sua existência. Então, é o famoso período em que a criança diz não para tudo, mudando de opinião sem explicação. É um período difícil que é sucedido por outro mais positivo, que é o de encanto. É a idade da graça, mas também de muita timidez e inibição. É justamente quando a criança tem prazer em se exibir diante dos adultos, mas é tomada repentinamente por uma vergonha que a imobiliza. Isso é muito comum. Então, o conflito, às vezes, ele acaba por imobilizar a criança. Então, o único recurso que resta é chorar. Apresenta-se um novo confronto com as outras pessoas, com uma nova forma de participação e de oposição. Então, já não se trata apenas de reivindicação de ser diferente, mas sim de um esforço de substituição pessoal por imitação de um papel, de uma personagem ou de alguém preferido ou invejado. É nesse período que ela começa a imitação, que permite a identificação de um modelo. E não significa que a criança ela já esteja fazendo as suas escolhas para a sua vida adulta, não é aí não. Então,
é importante que o adulto possibilite essa identificação que muitas das vezes aparece como um jogo simbólico. Esse período é quando a criança ela se veste com uma fantasia de um super-herói e se acha mais valente de todos. Então parece até que a brincadeira preferida é de agora eu sou o super-herói tal, eu sou o super-herói aquele, enfim. Em que tudo é aquele período em que ela acha que tudo é possível. Ela acha que o pai dela também é super-herói, mas especificamente ela acha que ela pode tudo. Então, mesmo lutando pela sua independência, a criança continua nesse período numa profunda dependência do seu meio familiar, mantendo-se assim até a idade de entrar na escola, no ensino fundamental. Agora, o outro estágio que é da puberdade e adolescência. É um período de 6 aos 12 anos, mas existem literaturas, pessoal, que também aborda os 15 anos, por isso eu coloquei os 15 anos. Então, a função dominante neste estágio, nesse período, é uma contradição entre o conhecido e entre o que se deseja conhecer. O tipo de orientação é para o exterior, é justamente quando o pré-adolescente ou o adolescente, ele deixa de voltar para si, para o seu interior, e se dirige para a afirmação do eu. Então, a escola, nesse período, desempenha um importante papel na vida psíquica dessa criança, desse pré-adolescente, alargando suas relações pessoais e sua capacidade intelectual. Justamente nessa crise pubertária, rompe-se a tranquilidade afetiva que caracterizou o estágio e impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos, veja bem, uma nova definição dos contornos da personalidade, que são desestruturados devido às inúmeras modificações resultantes das ações hormonais. Então, é justamente nesse período que ocorrem as transformações, crescimento de pelos, engrossamento de voz, que ocorre essa crise. Então, isso dá de forma lenta e difícil. Então, diante de tarefas propostas pelo professor, um exemplo, se o professor dá algum tipo de atividade, ele já começa a colocar lentidão, ele começa a arrumar desculpas justamente para não fazer essas atividades. Então, às vezes, a criança reage chegando a uma verdadeira sonolência, um estado intelectual demonstrando um falso desinteresse pelas coisas. Mas é justamente em função dessa ação dos hormônios que ficam bombando, mudanças no seu organismo. Por isso que é importante, neste período, o adulto tentar conhecer como a criança pensa e que relações ela faz ao pensar em determinado assunto, para fazer com que ela se interesse pela tarefa da escola. Então, nesse período é interessante que o pai, o responsável, busque a criança para si, tentando conversar com ela, às vezes assunto que interessa, que é uma forma de trazer ela para você, para justamente facilitar esse diálogo, essa interação, essa convivência. O equilíbrio é rompido nesta fase de maneira mais ou menos repentina e violenta. Então, a pessoa encontra-se em uma crise que pode ser comparada àquela lá dos 3 anos que nós vimos anteriormente. Então, a diferença é que neste momento as pessoas são menos importantes para o adolescente.
e as exigências de sua personalidade, que agora está em primeiro plano, então o primeiro plano é ele, entram em conflito com os costumes, com os hábitos de vida e relações da sociedade. O retorno da atenção sobre ele próprio causa no adolescente as mesmas alternâncias de graça e de embaraço dos 3 anos. Então, é nesse momento que ele tem aquelas contradições. Às vezes, o que é comum para nós, de repente, já não torna-se interessante para ele, ele discorda de algumas coisas. É mais tímido também, né? Tem dificuldade de interação, às vezes fica separado, ele prefere ficar com um grupo da mesma idade. Por quê? Porque tem os mesmos assuntos, é de mesmo interesse. Então, para ele é mais fácil, porque o importante para ele é ele agora. E aqui nós temos o período da fase adulta. Essa fase adulta, ela surge especificamente quando a pessoa atinge um equilíbrio entre as alternâncias de se voltar para o seu interior e o interesse pelo intelectual. Então, neste momento, o adulto continua se desenvolvendo emocional e intelectualmente. E tudo isso implica dizer que, com este desenvolvimento emocional e intelectual, ele vem a ter um equilíbrio, porque o correto é isso, nós buscarmos equilíbrio na nossa vida como um todo. Bem, a nossa aula, ela termina aqui com essas fases do desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro da nossa interação. Um abraço e até o próximo encontro.